E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal isso voltado para as principais notícias do Timão, né? Se inscreva, deixa o seu like e compartilha o vídeo. É muita informação que estamos trazendo para vocês. Então, pessoal, vale a pena, né? Pois é, tem a situação aí de Ramon Dias chegando no Corinthians, já colocando moral, colocando ordem, afirmando que lá agora tem um treinador e que o negócio agora parece que vai andar, pessoal. A gente sabia, né, que o Corinthians precisava de comando, precisava de um cara de pulso, né? Também tem a situação aí de Balotelli, né? Pelo que a gente tá entendendo, parece que o Corinthians, parece que o treinador já vetou a contratação, né? Parabéns aí para Ramon Dias, né? Que tá mais do que certo. Balotelli não é para o Corinthians, pessoal. O Corinthians hoje tá precisando de outro tipo de jogador, né? Não um jogador com as características de Balotelli, né? Problemático, caro, e o Corinthians vive uma situação financeira que não é muito boa, né? Mas está acertando aí com o patrocínio Master, está acertando com o direito de transmissões. Vai entrar muita grana nos cofres do Corinthians. E o Corinthians vai contratar alguns jogadores pontuais para sair dessa situação. E o torcedor corintiano não merece e não precisa passar por isso, né? A verdade é essa, né? Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. A Band Sport, link na descrição, onde eles traz todos os detalhes, debate o assunto. E vamos ver o que é que eles falaram, né? Será que o Corinthians... É um jogo desse muito difícil, né? Mas precisa vencer para sair dessa situação, pessoal. E eu acho que todo corintiano tem que apoiar nesse momento difícil. Então é isso, sem enrolação, volto a lembrar sempre, nação corintiana. Final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. Você contrataria ele, você pode contratar 3, 4 bons jogadores pro seu plantel, que é a história do abajur que o Paulo Mazzini falou, né? Que você tem que Gabriel, ajeitar a casa primeiro. Eu falei aqui há 2 dias que que talvez, diante do desespero que estava, seria um fato novo, né? Você vê a cara do Vessone quando eu falei agora que eu fiquei empolgado. É que tem muito torcedor do Corinthians que gostaria, sabe? Porque um acaba de falar no meu ouvido, inclusive. Eu queria, falou bem baixinho aqui. Tá vendo? Fala ali no microfone. O Massa vê o Balotelli e enxerga o Lucas chegando no São Paulo e eu o Rames Rodrigues, entendeu? Sim, entendi. Cada um enxerga ele de uma maneira. E o Massa quem? O Lucas. Valdívia chegando. O Lucas, entendeu? Valdas... Um deu certo, outro não. O Valdas é bem parecido com o Bala, viu? Claro que é. Valdas. Joga quando quer. Ah, perdizes, amada, querida. Se Então, naquele tempo tivesse câmera na rua... Ele falou que não vem, não tem nada, tarari, tarará. O Gabriel Sainter que era um devaneio, ainda bem que não aconteceu pro Corinthians. Eu tô com ele, né? Tô com ele nessa. E que bom ouvir aí um treinador já com uma experiência, que pode falar com a grandiosidade que ele pode falar. Alguém acha que o Rafael Larúcia ia falar dessa maneira? Não ia falar. Por isso que quando você contrata um treinador, é para ele se impor mesmo nessa hora, para ele chegar chegando. E ele deixou claro. A única coisa que ele achou ali que é uma administração mais pé no chão e não é, e mais dentro de sem devaneio, sem loucuras. Nunca chegou isso para a instituição. Chegou, seu Ramon. É que você está chegando agora, você não está entendendo o chão que você está pisando. Era o diretor de base do Corinthians que iniciou a negociação, que tinha 2 empresários, sendo que um dos empresários era pai de um goleiro da base. Foi assim que começou e levou para o presidente Augusto Melo. Então, é que no mundo do Ramon é um mundo mais normal. Aqui nunca ninguém falou disso, o presidente não me falou nada. É que ele não está sabendo que foi o cara da base que começou tudo isso. Então, Ramon, eu te perdoo nessa parte, mas, enfim, ele mostrando ali a sua experiência, a maneira que ele vai conduzir, me parece ser um daqueles caras que não vai ficar engolindo o jogador. Tô trazendo aí a caneca, essa caneca. Cara, eu não pedi essa caneca não, cara. Infelizmente, eu não sei do que você tá falando, mas me parece um cara desse tamanho. O cara que pode expor também, né? O próprio Ceni fez isso com o Juliano Galopo quando ele chega no São Paulo, ele dá uma coletiva e fala, mas eu não pedi o Galopo, né? Exatamente. Ofereceram pra mim o Galopo e tal, então quando perguntavam, vai usar o Galopo, vai usar ele como 8, vai usar ele como 10, vai usar ele como ponto, falou, eu não pedi o Galopo. Acho que é o nível de técnico que pode fazer isso, como é o Ramon Dias, de ir lá bater e falar, não pedi, não conversamos, mas obviamente teve conversa. Mas a situação é diferente, né? Foi uma burrice do Ceni fazer isso, né? Era um cara já jogador, né? O cara já tá contratado, né? Sim. Aí você fala, olha, o Galopo chegou, vai se adaptar, né? Vai, chegou, vamos ver, no pode fim ser. Jogou. A época que ele fez mais gol que foi no São Paulo foi com o Ceni. Depois, ele jogou de 9, né? De 9. Porque sempre fica essa história, né? Mas o cara não pediu,
E o Carton Líder fala, real, pro futebol brasileiro seria uma ótima Balotelli por aqui, já pro Corinthians não sei. É porque ele tá pensando no combo, né? Sim, de ver na TV, de ver as coisas, os vídeos, do lado de fora, o combo, tudo bem. Tem o vídeo das férias do Balotelli, eu tô sendo legal, muito venenoso, danada. eu tô indo muito no veneno, ou... Se chega lá hoje, Criciúma não ganha do Criciúma, o Yuri Alberto chuta alguma bola na lua, o Pedro Raul entra e vai mal, e aí no próximo jogo também não ganha porque não sei quem perdeu o gol. O assunto Balotelli, o Balotelli não perdia esse gol. É o que acontece com o Rames hoje. O Rames, essa bola aí era gol. Se o Rames estivesse ali, não errava. Não vai, mesmo que o cara não tenha nem experiência no Corinthians. Quem tá de fora é sempre melhor pro torcedor, né? No caso, não tá nem contratado, mas não vai ter, e quem foi contra toma pancada, que no caso eu, por exemplo, e quem foi a favor vai se unir para dar pancada em quem foi contra. Exatamente isso. De repente dá uma medida do que um negócio desse, um devaneio desse, como diz o Gabriel Sá, vai ficando nocivo e envenenante pro depois. Ambiente. O cara não vem. O cara não chegou a vir, a grana era um absurdo, teve um maluco lá da base que teve essa ideia. O cara não tá aqui, não é a realidade, mas pro torcedor, esse aí, se fosse ele, a lupa jogava. no Roberto piora. Piora? Claro que piora. Não é, gestão, né, cara? É quem dirige o time que deixa isso acontecer, deixa vazar. Para você fazer isso, você tem que ter um trabalho muito consistente. Para você colocar um nome para ver a reação da coletividade, da torcida, da imprensa e tal, muitas vezes o cara faz isso, né? Claro, ele fala, bota o nome, estamos contratando o Tirone. Claro que faz. Aí você vê que é um alvoroço, um corre-corre, um agarra-agarra. Queremos. Né? Aí o dirigente fica mais confortável de fazer a negociação. Agora, para você tomar essa atitude, você precisa ter um trabalho estabelecido. O time numa boa situação. Se o Corinthians estivesse em 11º, em 9º lugar, e você começa a falar do Balotelli, pô, já pensou? O cara vem, faz 8 gols na temporada aí, nas Copas ele entra, é o Balotelli, entendeu? Ninguém conhece, como é que marca o Balotelli? Cara, o futebol tem essas coisas. O futebol tem essas coisas. E eu contei aqui uma história, que o Júlio César, goleiro, estava indo pro Vasco, e o Corinthians estava num voo, chegando lá, não sei aonde que ia jogar. E aí, quando chegou no destino, tinha uma mensagem do dirigente do Vasco dizendo, a gente tava tudo certo, o Júlio com passagem comprada para viajar e tal. E aí chegou, falou, tinha uma mensagem no celular do Edu Gaspar, ele ligou o celular, a gente tá vendo uma enquete aí no Lancinete e a torcida não tá querendo muito, a gente tá desistindo. Aí então, os caras olharam pela enquete do site e falaram não. Então, não duvide Júlio nada. César era o carequinha, não é o goleiro campeão do mundo. Não, o goleiro do Corinthians. Campeão do mundo não foi campeão, né? Não, campeão da Champions League. Isso, pela Inter de Milão. De Milão. Então, não duvide de nada de dirigente. Eles podem fazer coisas que vocês nem imaginam. O que está acontecendo é que o Corinthians está perdendo um jogador, o Fausto Vera, que chegou badaladão para cá, pro Corinthians, e agora está indo pro Galo. Contrato até 2027, olha o anúncio aí, novo reforço do Atlético Mineiro. Fausto Vera é do Galo. O meio-campista chega ao clube para trabalhar novamente com Gabriel Milito e reeditar parceria de sucesso desenvolvida no Argentinos Júniors, viu, Galo? O atleta assina contrato válido até dezembro de 2027. Vamos juntos, diz aqui o Twitter oficial do Galo. Eu não gostei muito porque a nota dá uma explicada pra torcida. A gente tá trazendo porque ele, com o Milito, eles jogavam bem. Pois é. Não parece um pouco isso? Parece, no Corinthians não jogou nada, mas com o Milito ele joga bem. O que é mentira. No Corinthians ele jogou bem, chegou a jogar bem. Eu lembrei agora da frase do Versa sobre o Balotelli. Como é que é? Jacaré na enchente é tronco? Jacaré, qualquer jacaré, até jacaré na enchente é tronco. Agora, eu não sei o que o Gabriel pensa, mas eu gosto desse jogador, cara. Eu gosto do Vera também. Ele foi bem no Argentinos Júniors. Ele chega no Brasil junto com o próprio Galopo na época do São Paulo e era falado que um era o craque do Banfield, que era o Galopo, e era o craque do meio do campo do Argentinos Júnior. Ele foi mal utilizado, talvez, pelo Corinthians em muitos momentos. É um cara que pode entregar mais, teve uma fase ruim, né? Ele chega acho que com bons desempenhos, consegue convencer uma parcela, depois ele tem uma queda brusca também, mas assim, é um time que
era um pouco bagunçado pensando em meio de campo. Talvez no Galo, que é um time que tem também um conjunto que faz mais sentido, com um técnico que ele já conhece, que já trabalhou junto. A nota diz muito bem isso, né? Quase que explicando que, a gente está trazendo porque ele conhece o técnico, eles já foram bem, acreditem, né? Então seria mais ou menos assim. É um cara que para mim chega num bom terreno pro Galo e pode ajudar. É um meia que tem marcação, tem qualidade do passe, pode ser um cara que vai ajeitar um pouco esse meio do Galo. Conversa, ele vai inteiro? Vai corpo e alma ou a alma fica por algum canto? No Corinthians só tava o corpo, a alma tinha ido para outro lugar. Talvez agora em Minas junta tudo isso de novo. O Corinthians comprou ele por 8 milhões de dólares. E ele faz até um primeiro ano em 22 bom com o Vitor Pereira, porque era um time mais encaixado e tal. E o treinador que foi que pediu a contratação dele. Ele é muito jovem, ele acabou de fazer 24 anos, ele tem muita coisa pela frente. Então, fisicamente, ele vai sobrar ainda, ele querendo e tudo mais. 8 milhões de dólares. O Corinthians, de maneira vergonhosa para sua instituição, divulgou agora a nota oficial, também confirmando em 2 linhas ali, desejamos boa sorte, vendemos para o Atlético Mineiro, sem falar nada. O problema todo o Corinthians tem um transfer ban por esse jogador, e isso que é o preocupante para o torcedor. Pagou 8 milhões de dólares, acordou a pagar o Argentino Júnior 8 de dólares, pagou meio que a metade e tinha 4 milhões de dólares voando de dívida. Sendo que uma das parcelas, quase 2 milhões de dólares, já estava para estourar na FIFA. Então demorou esse tempo. O que se fala em Minas é que o Galo vai pagar 4 milhões de dólares, mais 1 milhão de dólares em bônus se ele bater metas, aquelas coisas todas. 4 milhões, ou seja, o Corinthians basicamente eu tenho um carro na garagem, eu paguei tanto, usei um pouquinho, cara, agora eu tenho as parcelas para pagar ali. Quer saber, velho? Eu vou só recuperar aqui o que eu vou precisar pagar, mas o que eu paguei para trás, paciência, perdi. É mais ou menos o pensamento do Corinthians. Perdeu, entre aspas, 4 milhões de dólares, recupera 4, paga ali o que está devendo e se livra de um transfer ban. Infelizmente, é a situação do Corinthians hoje. Você perde um jogador, perde um ativo só para se livrar da dívida. Se o Atlético quer contratar no Palmeiras e o Palmeiras gastou 8, o Palmeiras fala, eu quero 12. Não, mas eu quero 12. Eu gastei 8, quero mais 4. No Flamengo, eu quero 14. Quero 8 mais 6. No Corinthians, me dá os 4 aí, que é o que eu preciso, pagar minha dívida, zerar isso e tirar o transfer ban. Infelizmente, essa é a situação do Corinthians. Cara, barbeiragem. É desesperador. Então falou aqui em Balotelli, que é um devaneio, não vem, ainda bem, não sei o quê. Agora, essa história do Fausto Vera é uma tremenda barbeiragem do Corinthians. Né? É monstruosa. Até porque eu acho que o jogador seria muito útil. Entendeu? Sim, poderia porque é bom jogador, né? Eu gosto. Posição carente pra caramba, velho. Chegando volante. Um argentino agora, enfim. É muita barbeiragem, cara. Barbeiragem é pouco, né? Barbeiro sou eu. Não... O Meninho, o investidor do Atlético, lá, um dos R's, deu uma entrevista agora. Fizemos um esforço muito grande para contratá-lo, porque eu imagino que o Atlético não ia querer desembolsar por um volante 4 milhões de dólares. Mas o Milito, que jogou com ele, que viveu a melhor fase da vida... Meu irmão, 4 milhões de dólares é barato. Então. Velho, o Palmeiras vendeu o John por 4 milhões e meio de dólares. O John pode chegar a 7. John, cara. Sim. Entendeu? Um menino que não fez base, teve poucas chances, jogou pouco. O São Paulo tá vendendo o Diego Costa por quanto? 7,5. De euros. De euros, Entendeu? Então, o Fausto Vera, que são posições diferentes, difícil comparar. Mas o Fausto Vera vale menos que isso. 5, 6, 7 milhões de dólares, de euros, que fosse o caso. Entendeu? Um jogador que foi muito bem com o Vitor Pereira. Ele era um dos pilares do time. Então, ele para de jogar, ele cai, ele entra nesse roda-moinho que é o Corinthians. E agora você se desfaz dele para pagar o que você deve. Isso. Porque o que você já pagou, já era. Veja, futebol, cara, para mim não é banco. Não é que o jogador precisa dar lucro, não. Mas o jogador é bom. Entendeu? Outro que o Corinthians, não sei por que se livrou dele, que mas é um jogador limitar o Rony.
O Rony, volante, cara. Tá emprestado pro Atlético de Goiânia. O Rony era um volante, mais um, não tem jogador. Quantas vezes o Corinthians ficou sem? Estaria ajudando pra caramba. É isso. Obviamente tá. Então, cara, é muito erro, né? É muita coisa. E detalhe, Márcio, nisso que você tá falando, quando ele vem pro Corinthians, eu me lembro muito bem, eu vi pedaços assim dos nossos companheiros, colegas na Argentina, a TYC Sports, vários canais lá da Argentina. Eu lembro de ter os repórteres todos escrevendo, falando assim e depois escrevendo nas suas redes sociais. O futebol argentino perde o seu melhor jogador. Não é que ele era o melhor do Argentino Júnior, ele era o melhor do campeonato. Então você traz o cara nesse contexto, tanto que você paga 8 milhões de dólares, que é um valor alto para pagar por um jogador, esperando o quê? Vou ter um retorno esportivo grande, 4 anos o cara vai me devolver com uma vitalidade absurda, né? 23, chegou com 22 anos no Corinthians, chegou uma idade maravilhosa e no final você meio que se vende ele, se livra para pagar uma dívida só. O Gustavo aqui fala, Fausto Vera virou banco pro Moscardo e pro Bidon, mas agora parece que ele é o próprio Zidane. Mas aí que tá, né? Como disse o Vissone, o melhor... Nação corintiana, né? Confirmada a saída de Fausto Vera do Corinthians, né, para o Atlético Mineiro. O Corinthians apenas pegou o mesmo valor que estava devendo e pagou, perdeu. As negociações do pessoal que administra o Corinthians é assim, né? Por isso que às vezes pergunta por que o Corinthians está nesse fundo do poço, está nesse buraco. Aí a resposta. Você compra por 8, paga só 4, tá devendo 4, vende só por 4, né? Perto 4. Negócio da China, né? O Corinthians apresentou Ramon Dias, né? Um treinador argentino experiente, pessoal. Experiente, né? Você conhece pelas respostas. Deixou bem claro aí. Ele quer no Corinthians. Ele vai botar moral, vai botar comando. Jogador com ele vai ter que responder. Vai ter que responder dentro de campo, senão não vai jogar titular. Balotelli tá decidido, né? O Corinthians não quer, principalmente ele também não quer o jogador. Acho que tá mais do que certo. O Corinthians precisa de jogadores? Precisa, né? Tá comprovado, né? Então, elenco limitado, contratações erradíssimas fizeram. Eu acho que, como é muita gente errando, por que não erra só uma pessoa? Deixa o treinador escolher qual é o jogador que ele quer trabalhar, né? Já que o Corinthians não tem uma equipe de scout pra fazer isso, que é uma vergonha. Todo time amador hoje tem, mas o Corinthians não tem, né? Então, deixa Ramon Dias escolher o jogador que ele quer. Ou na cabeça de presidente, ou na cabeça de diretor, na cabeça de algumas pessoas das categorias de base, vai fazer merda. A verdade é essa, né? Então deixa Ramon Dias escolher alguns jogadores pontuais aí. Ele sabe que o Corinthians não tem dinheiro para ir no mercado e trazer jogadores de peso. Ele sabe mais do que o presidente, que o presidente pensa que o Corinthians pode fazer isso, né? Na verdade, o presidente do Corinthians eu fazer igual a Mano, né? Mano do programa do Beija sempre diz, né? O presidente do Corinthians é como se fosse um menino ruim na creche, né? Principalmente, sem professor. Qualquer momento ele pode fazer uma merda, né? Então tem que ter sempre alguém vigiando ele. O presidente do Corinthians acha que o Corinthians pode fazer contratações de peso, trazer jogadores de peso. Você é torcedor corintiano e você quer ver o bem do Corinthians, você sabe que não pode acontecer isso no Corinthians. Se acontecer é porque tá errado, né? Aí um exemplo aí. Jogador que pra mim é um bom jogador. Muitas críticas aí em cima de Fausto Vera. Claro, né, pessoal? Mas aquele meio campo de Vitor Pereira foi um dos principais jogadores. Jogou bem. Desenvolveu um bom papel. Era um bom volante, bom meio campo. Então o cara não desaprendeu a jogar bola, né? E lá pra cá, depois que saiu o Vitor Pereira, me cite um jogador aí do Corinthians que jogou bola. Cite um aí. Depois de Vitor Pereira, pessoal, foi só desastre. A gente não pode se vir tirar jogador de base. Um jogador como base, né? Que jogou bem, né? Moscardo, mais ou menos. Mas jogador que você diga, esse aqui jogou muita bola, não existe, né? Tudo abaixo do nível. Vendeu. Na verdade, ele deu o jogador para o Atlético Mineiro, que até hoje eu acho que tá mangando da cara do corintiano. Comprou o jogador por 8 e vendeu por 4. O Corinthians é bom de comércio. O Corinthians é bom de negócio, né? Então,
Aquelas pessoas, já tá dizendo aí, pessoal. Você tem alguma esperança de ver o Corinthians lá em cima? Aí, o que vocês estão vendo. Eles pegam um jogador de 8 e vendem por 4. Administra bem, né, a empresa, né? Pessoal, parabéns, né? Para os envolvidos, né? Daqui a pouco eles compraram o carro, não sei o valor. Um exemplo, se foi 10 milhões, eles vão vender por 5. Quer saber se tá negociando, né? Tá botando o jogador pra frente. Né? Parabéns para os envolvidos, né? O Corinthians tem um jogo decisivo contra o Criciúma. Tem que vencer, pessoal. Tem que vencer, não pode pensar em outra situação. O Criciúma vem bem na competição, né? Vem melhor do que o Corinthians, né? Não é que vem bem, né? Mas eu creio que o Corinthians vai fazer uma boa partida. A partir desse jogo aí de hoje. Vai ser outra equipe, com o Ramon Dias. O jogador vai querer mostrar trabalho, vai querer mostrar serviço. O Corinthians vencendo 2 partidas seguidas aí, pessoal. Vai respirar um pouco melhor na tabela. Vai passar confiança. Você sabe, quando chega treinador, todo time ganha um pouco de oxigênio. Na verdade é essa, né? E a gente espera que esse oxigênio Ramon Dias tenha trazido para o Corinthians. Né? Gata aí 2, 3 vitórias e tira o Corinthians dessa situação. Então é isso, Estação Corintiana. Foi minha opinião. Se inscreva aí no canal Fla News. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.